Olá, continuando a nossa série especial do Imposto de Renda 2012. Nesse vídeo nós queremos falar com você que é casado e tem a dúvida: entrega a declaração em separado ou entrego a declaração em conjunto? Primeiro vamos entender o que é a declaração em separado. Então você é casado, marido e esposa. Então nada mais significa do que você entregar a sua declaração e a sua esposa entregar a declaração dela. Um detalhe na declaração em separado em relação aos bens em comum do casal é que o marido lança 50% desse bem e a esposa declara 50% desse bem. Uma outra possibilidade que é permitido pela legislação do Imposto de Renda da Pessoa Física é que os bens em comum do casal, somente um faça a menção dele completo dentro do seu imposto de renda. No caso, o outro não precisa declarar, se um declarar completamente os bens. Não tem problema, essa é uma opção que a legislação do imposto de renda permite. Um outro detalhe também em relação à declaração em separado é que se o marido declarou, por exemplo, um filho como dependente, a esposa não pode declarar. Ou seja, ou o filho é do pai ou ele é da mãe. Então não pode ser declarado como dependente nos dois, ou um ou outro. Vamos falar um pouquinho da declaração em conjunto. Conforme o próprio nome diz, é em conjunto. Então o marido declara lá todos os seus rendimentos, ele declara todos os seus bens. Informa a esposa como dependente e também faz a mesma informação. Informa todos os rendimentos, informa todos os bens da esposa. A partir do momento que foi feito isso, a declaração já está preenchida corretamente. E nesse caso, se a esposa precisava entregar imposto de renda, o fato de já ter entregue em conjunto significa que ela não precisa mais entregar o imposto de renda. Aquela declaração em conjunto já vale tanto para o marido quanto para a esposa. Um outro detalhe também importante que trata da legislação do imposto de renda da pessoa física é que no caso, se vocês ainda não estão casados legalmente, mas vivem juntos há mais de 5 anos ou têm um filho em comum, vocês também podem optar pela entrega da declaração em conjunto. Então, basicamente, essas são algumas informações só para você ter uma noção do que é uma declaração em separado e do que é uma declaração em conjunto. Agora, veja na tela. Nós vamos trabalhar com uma situação interessante, que são perguntas e respostas, que eu tenho certeza que muitas dessas perguntas você deve estar se fazendo. A primeira pergunta aí que nós vamos responder é a seguinte: qual é mais vantajoso, em conjunto ou em separado? Vou dar uma resposta simples. Você gosta de brincar de jogos de estratégia, onde você consegue verificar as melhores situações? Essa é a possibilidade que o imposto de renda lhe dá. Então o que você faz? Faz primeiro em separado. Verifica quanto de repente vocês têm que pagar de imposto. Vamos supor que deu R$1.000. Aí faz em conjunto. Vamos supor que em conjunto você viu que deu a pagar R$1.500. Então significa que é mais vantajoso entregar em separado. E vice-versa. Se você vê que é mais vantajoso nessa simulação entregar em conjunto, entregue em conjunto. Então faça esse joguinho, faça essa simulação estratégica permitida pela legislação do imposto de renda para que você possa analisar quais das formas de entrega da declaração é mais vantajoso. Só como regra geral, o que nós aconselhamos? Se, por exemplo, você tem os rendimentos tributáveis e a sua esposa também tem rendimentos tributáveis, normalmente é mais vantajoso o marido entregar a dele e a esposa entregar a dela. Por quê? Porque nesse caso, se os dois entregarem em conjunto, vai juntar as rendas e aí o imposto pode ir lá para cima. Uma outra situação também, ainda que nós jogamos como regra geral, que pode ser interessante, é se, por exemplo, vamos supor que a esposa ela não tem rendimentos, ela não trabalha. Então, de repente, o que pode ser feito? Se vocês têm casas de aluguel, você pode lançar a sua declaração do imposto de renda em separado e a sua esposa, ela lança também a declaração de imposto de renda, lança o imóvel e lança o rendimento sobre ele. Assim não precisa juntar as duas rendas e você tem que pagar mais imposto. Então essa é uma situação que você, fazendo a simulação, pode analisar se no seu caso é vantajoso ou não. Vamos voltar lá na tela. Vamos ver uma outra pergunta que eu tenho certeza que você também deve estar se fazendo. Se a declaração do imposto de renda foi entregue em separado, posso lançar o cônjuge como dependente? A resposta é não. Porque se você declarou em separado, você não pode informar ela como dependente. Porque a partir do momento que você informa ela como dependente, você é obrigado a informar os rendimentos tributáveis dela e assim passa a ser em conjunto. Então, se vocês optaram pela entrega da declaração em separado, então você entrega a sua, esquece que a sua esposa existe, e sua esposa entregar também em separado, ela esqueça que você existe nesse caso.
Vamos lá à próxima pergunta e última. Posso apresentar a declaração do imposto de renda em separado em um ano e no outro ano declarar em conjunto? A resposta é sim. Como falamos, o governo permite esse jogo de estratégia. Então, se no ano passado vocês entregaram em separado e esse ano vocês analisarem que é mais interessante fazer a entrega da declaração em conjunto, então você pode fazer essa opção. Não tem problema. Em cada ano você analisa a melhor situação. Separado em conjunto. Declarou separado? No ano seguinte, separado em conjunto é a melhor opção. Em conjunto, então, você pode optar por entregar a declaração em conjunto. Não tem problema. Lembre-se, é como se fosse um jogo de estratégia. Opte pela melhor opção para você. Então, espero que esse vídeo possa ter sido esclarecedor em relação à declaração em separado e em conjunto e assim tenha ajudado você a tomar a melhor decisão na forma da entrega da declaração. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.